Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Se inscreva, acione a notificação, o sininho. Aqui tem os diversos vídeos que a gente já fez. Tem o do Peter da quarta-feira, aí tem aqui os vídeos da quinta-feira, que é o estendido, né? O estendido e também, quer dizer, o de 15 dias e a laninha. Hoje, sexta-feira, vai ser o estendido. Então, temos aqui os vídeos já completos e atualização da laninha aqui para todo o Brasil. Então, se inscrever, os canais parceiros também acompanhar e vamos ao tempo. Olha o susto, pessoal. Isso aí é os próximos 30 dias. Então, de 24 de fevereiro até mais ou menos 27 de maio. Até, vamos dizer assim, basicamente boa parte de março. Então, nós temos o quê? Toda essa grande área aqui do Brasil Central com chuva abaixo do normal, chuva bem acima do normal aqui ao norte do Equador, Amapá, norte do Pará, Roraima, norte do Amazonas, centro-norte, centro-oeste do Amazonas, norte do Peru e os países que fazem fronteira ao norte do Brasil. Dessa parte aqui do Peru, próximo ao Acre, para baixo até o norte do Paraguai, vamos ter aí um final de fevereiro e boa parte de março com chuva abaixo da média. Não é todo o período. Isso aqui se concentra principalmente por agora. Provavelmente ali na segunda parte de março, a chuva começa a voltar em parte dessa região. Aqui vai facilitar bastante a finalização da colheita da soja e a finalização do plantio da safrinha de milho agora nessa reta final de fevereiro. Aqui também, talvez aqui a finalização das safrinhas, quem sabe alguma coisa de plantio de algodão, alguma coisa nesse sentido. Então todas as safras que tiverem aqui em fase de finalização terão uma condição boa em termos de tempo, ou seja, vamos ter aí a diminuição da chuva facilitando a colheita e nessa área aqui o plantio da safrinha de milho, aqui no sul do Tocantins também, Goiás a mesma situação, prejudica aqui ó, o Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul que fica com uma situação bastante complicada. A gente percebe aqui, eu continuo com pouca chuva, vai ter chuva agora final de março, final de fevereiro, início de março, mas ao longo de março volta a ficar com chuva abaixo do normal. Aqui não preocupa tanto porque o solo está bem suprido de água, não é ausência de chuva, vai ter chuva, mas é abaixo do normal, bem abaixo do normal, Pará, Mato Grosso, Tocantins, Goiás. Mas o Mato Grosso do Sul já não teve muita chuva no sentido bom, então ela vai ter problema, assim como essa parte do Paraguai, Bolívia, norte do Paraná, interior de São Paulo, centro-oeste e sul de Minas, Rio de Janeiro. Essa região aqui também está bem suprida de água, essa diminuição de chuva é até bom. Começa a voltar a chover aqui no norte e nordeste de Minas, norte do Espírito Santo. Essa região aqui, a partir da segunda quinzena de março, aqui em São Paulo também, parte aqui do sudeste, a chuva aumenta. Então, boa parte dessa anomalia vai acontecer agora entre final de fevereiro até o dia 10, 12 de março, até a primeira quinzena de março. Depois começa a mudar o padrão. Isso a gente vai ver depois. Então, toda essa região aqui vai ter uma trégua na chuva, vai ter chuva, mas é abaixo do normal e bem abaixo do normal. Facilita quem está na colheita, para quem quer plantar e até para quem tem cultura em andamento. Só essa região aqui, ó, entre São Paulo, Mato Grosso do Sul, essa região aqui, ó, é que pode preocupar. Por quê? Porque aqui a chuva não foi muito boa, tem um déficit hídrico grande nessa região, principalmente o Mato Grosso do Sul, Norte do Paraná e essa área aqui do Paraguai. Essa região aqui preocupa. Vai ter chuva? Vai. Vai ser suficiente para um bom andamento do milho? São outros 500. Então nós vamos ter problemas nessas áreas aqui, dependendo de como vir. Aqui é benéfico porque vai ajudar na recuperação e até mesmo no turismo. Agora, no final de fevereiro, março, tem muitos turistas também que aproveitam essa época do ano no litoral, vai ser um período bom nesse sentido. E aqui no norte de Minas começa a voltar a chuva e lá para o nordeste também. Aqui o período ali de mais ou menos do dia 4, 6, 7, eu acho que 8 de março até o dia 8, 9 de abril. Vocês podem ver que aqui, ó, na parte norte continua aqui o centro-oeste, norte do Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, essa região diminui a anomalia positiva, mas continua chovendo acima da média. Aqui, ó, nessa grande área, vocês veem que diminui a anomalia negativa, vai ter a chuva volta um pouco, não muito, porque abril já começa uma parte, iniciando a estação seca, mas tem o quê? Tem alguns períodos de chuva nessa região. Melhor aqui no Tocantins, Maranhão, olha aqui o Nordeste, boas notícias depois.
E aqui Goiás também, e volta a chover aqui, ó, em Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo e partes de São Paulo. O Mato Grosso do Sul continua com problema também, continua com chuva abaixo do normal, Acre, Rondônia, Bolívia, tirando essa parte sul da Bolívia e o oeste aqui do Paraguai, pode ser algum evento isolado de chuva. Mais ao norte, boa chuva, mais aqui a leste do Brasil, nordeste e parte sudeste, e essa grande área aqui fica com anomalia negativa, mas diminui. Vai ter algumas chuvas entre a segunda parte, final de março, até começo, meio de abril. Então nessa região aqui, dá uma olhada. O interessante é aqui, ó, as famosas águas de março podem fazer jus ao nome em partes do sudeste, principalmente Minas, Espírito Santo e Rio. Eles não estão livres de ter novos problemas com chuva, talvez daqui a umas 3, 4 ou 5 semanas. Então, a partir do entre o dia 10 e 20 de março para frente, pode ter um outro período de chuva forte em Minas, Espírito Santo, Rio e algumas áreas de São Paulo, incluindo a capital. O centro-oeste de São Paulo, menor chance. Vai ter chuva também, mas menor chance. Aqui preocupa o milho do Mato Grosso do Sul, Paraná, Paraguai razoavelmente. Aqui talvez não prejudique tanto, mas não começa bem. O Mato Grosso finaliza bem a colheita e o início do milho safrinha, por enquanto, vai indo bem. Pode voltar a ter alguns períodos de chuva mais significativos em Goiás e centro-sul e leste de Tocantins. Então essa região aqui pode surpreender entre meados de a segunda metade de março e a primeira metade de abril. Aqui o período todo, de agora até começo de abril. Chove bem nas áreas ao norte do Brasil, Amapá, norte Pará, Roraima, centro-norte e centro-oeste do Amazonas, Peru. Já em toda essa área vermelha aqui do mapa, vai ter chuva, mas é uma chuva bem abaixo do padrão, que é um padrão ainda alto. Alguns períodos mais longos sem chuva, de repente 10, 15 dias, não dá para descartar. Então aqui começa a preocupar um pouquinho. A estação seca, ela está começando a avançar um pouco mais cedo que o normal. Não é ausência de chuva, vai ter chuva. Ainda não deve ainda prejudicar demais o milho no Mato Grosso, aqui o Rondônia acho que não tem, Goiás, onde não tiver pivô, e aqui no sul de Tocantins, porque depois, em um determinado período, entre a segunda parte de março e a primeira parte de abril, vai ter um pouquinho mais de chuva. Então, reduz bem a chuva na área central do país, Pará, aqui o Mato Piba, mas depois volta a ter chuva. Aqui, ó, a preocupação maior é essa região aqui, ó. Aqui sim, aqui tem uma preocupação bastante grande nessa área aqui, norte do Paraná, centro-oeste de São Paulo, Mato Grosso do Sul, talvez aqui o sul do Goiás, onde não tiver pivô, e aqui na região do Paraguai também. Então essa área aqui pode ter algum problema de um bom desenvolvimento do milho safrinha, das pastagens também, começa a diminuir a qualidade e vai aos poucos secando. A sorte é que está indicando que entre a segunda quinzena de março e o começo de abril, alguns eventos de chuva podem trazer algum alívio nessa região. Aqui em Minas, a preocupação maior é agora entre março e entre final de fevereiro, primeira parte de março, porque depois da segunda parte, essa área aqui vai ter um pouco mais de chuva. São Paulo, mais ou menos essa região aqui também, pode ter um pouco mais de chuva na segunda parte de março e primeira parte de abril. Não é de todo ruim, é ruim agora, mas preocupa um pouquinho. O Rio de Janeiro pode preocupar da segunda parte de março para a primeira parte de abril, com excesso de chuva em áreas de Serra do Rio, tem que ficar preocupando. E aqui, ó, essa parte aqui, vocês veem que mesmo tendo alguns momentos de pouca chuva, vai ter momentos de muita chuva no norte e nordeste de Minas e Espírito Santo e avançando lá para o nordeste. Aqui o centro-norte do Paraná preocupa, o Mato Grosso do Sul e o Paraguai. Essa região aqui do milho safrinha preocupa bastante. A chuva não vai ser no ponto ideal. É torcer para que a distribuição dela não seja tão ruim assim, mas é um risco alto nessa região, inicialmente agora pela chuva, mais tarde pelo frio. Na temperatura, a primeira parte, final de fevereiro até final de março, nós temos temperaturas em torno e abaixo do normal em grande parte do país, aqui em função da chuva, aqui em função de nebulosidade, um pouco de chuva, e fica mais quente aqui onde a seca é maior, onde o período de tempo ensolarado é maior, então vai ficar mais alto no Paraná, Paraguai, Mato Grosso Sul, extremo sul de Goiás, Triângulo Mineiro e aqui a parte da região sul. Então, essa parte aqui que merece mais o destaque
uma boa parte dessa temperatura acima do normal vai ser agora, final de fevereiro e os primeiros 10 dias de março. Esse talvez seja a derradeira do verão, porque já sinaliza de vez em quando que entre 5 e 10 de março, um pouco antes, um pouco depois, já pode ter a entrada de uma primeira massa de ar frio mais consistente que baixa a temperatura nessas áreas. Mas, na média, final de fevereiro e dentro da primeira quinzena de março, as temperaturas ficam acima do normal nessa região aqui. Não é muita coisa, mas mantém o calor. Aqui, em função da chuva, as temperaturas ficam de normal um pouquinho abaixo do padrão, ou seja, menos quente. O litoral, sem muita mudança. São Paulo, a metade oeste e norte ainda faz calor, a metade sul já fica mais confortável. Quando chega a segunda parte do período entre a segunda quinzena de março e a primeira de abril, dá uma baixada geral na temperatura no Brasil, apesar da chuva abaixo do normal, significa nebulosidade, algumas entradas de massas de ar frio. Então, na média, fica em torno abaixo do normal, menos quente nessa região. E aqui vocês veem que dá uma boa reduzida, porque vai começar a ter entradas de frio que vão chamar a atenção entre a região aqui do centro-sul da Bolívia, Paraguai, norte da Argentina. Mesmo aqui, vai ficar dentro do normal, só que aquela história, ele começa quente e termina mais frio. Então, essa região aqui já começa a ter algumas entradas de frio que vão chamar a atenção a partir de março e principalmente começo de abril. Continuo insistindo, uma ou duas massas frias com certa intensidade para março e uma que pode ser forte entre final de março ou início de abril. Essa, inclusive, poderia trazer o risco mínimo de uma geadinha muito leve no extremo sul do Mato Grosso do Sul, aqui no oeste do Paraná, extremo sul do Paraguai e áreas altas do Rio Grande do Sul e depois lá na safra da Argentina. Mas daí no Cone Sul a gente fala. Aqui no sudeste as temperaturas caem mais a partir da segunda quinzena de março. Tem um que sempre, o Adriano, que está com outro logotipo no canal, sempre pergunta de Campinas. Pode, Adriano, pode sim, na segunda parte de março, primeira parte de abril, ter alguma mínima próxima ou abaixo de 10. É meio difícil, mas não está impossível. Então aqui já começa a ter algum frio e aqui no Vale do Ribeira a preocupação maior, como eu falei lá no vídeo da Laninha, é a partir do final de maio para frente, onde pode ter um frio maior. Nessa área aqui tem chuva e vai ter períodos de frio que podem chamar um pouquinho a atenção no litoral, ali de final de março, início de abril para frente. Então, todos os produtos relacionados a frio, seja gastronomia, vestuário ou equipamentos, qualquer coisa relacionada a frio, o frio vai ajudar. O problema principal vai ser a economia, ainda mais agora com esse problema lá na Ucrânia e na Rússia. Tomara que ali não tenha um desdobramento mais acentuado. Vamos cada um fazer a sua parte, o que a gente pode fazer é rezar, pedir que aqueles líderes lá parem de ser crianças birrentas grandes e comecem a pensar um pouquinho nos outros, porque a responsabilidade deles é bem grande. E a nossa também, né? Porque o ser humano não aprendeu nada com a pandemia. E com certeza os tapas que vão vir aí pela frente vão ser bem doídos. Então, vamos tentar acompanhar aqui, ver essas esfriagens que vão trazer algum comércio um pouco mais favorável para as áreas frias aqui da Serra da Mantiqueira, sul de Minas, serranas do Rio, do Espírito Santo, alguns pontos aqui também de microclimas, instâncias de frio aqui em Goiás e Minas, e aqui no Paraná, sul do Brasil também. Então poderemos ter já alguns friozinhos, o outono se antecipando. O verão clima deve começar a encerrar na primeira quinzena de março, mais cedo esse ano. Então, algumas massas de ar frio já vão chamar atenção nessa região aqui a partir da segunda quinzena de março e começo de abril. E aqui o período todo. De agora até o dia 8, 10 de abril, nós temos temperaturas em torno ou abaixo do normal em grande parte do país, em função de nebulosidade e um pouco de chuva. Mesmo tendo chuva abaixo do normal, já vai ter algumas entradas de frio. Aqui fica acima da média por causa de agora. Como esse final de fevereiro e a primeira quinzena de março vão ter temperaturas acima do normal, calor, ele vai puxar um pouco essa média nesse período. Mas depois, da segunda quinzena de março para frente, a situação já vai invertendo. Já começa a ter a entrada dos primeiros frios. Geada na Mantiqueira é normal ter já a partir de março, nas áreas que estão acima de 1.400, 1.600 metros, nas áreas mais elevadas do Rio, do Espírito Santo, aqui de São Paulo e aqui do Sul também, mas está dentro do normal nesse sentido. Então que o pessoal acompanhe bem o nosso canal,
se inscrevam, acionem aqui o sininho, a notificação, acompanhem os diversos vídeos, os nossos canais parceiros, também se inscrevam, deem o like, compartilhem. Voltamos agora no sábado com a previsão de 15 dias. Um abraço a todos. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.